Os olhos são o espelho da alma, dizem os poetas. Pois é, para a medicina, eles são também o espelho da saúde do corpo. Várias doenças que afetam o corpo como um todo, muitas vezes, também acabam afetando de alguma forma os olhos. Por isso, é fundamental que o clínico geral e também outras especialidades tenham conhecimento de oftalmologia. Por essa razão, Medicina Brasil apresenta hoje o tema Oftalmologia para o Clínico. Você vai ver. Qual o diagnóstico de importantes patologias oftalmológicas? Você vai ver os tratamentos invasivos e não invasivos destas patologias. Quais as doenças oftalmológicas mais frequentes que afetam as crianças, os adultos e os idosos? Veja também como oftalmologistas de Curitiba estão atuando na campanha de prevenção à cegueira do Ministério da Saúde. Medicina Brasil está começando. Entre todas as especialidades médicas, a oftalmologia é uma das que evoluíram mais rapidamente. Não é para menos. O olho, além de sua indiscutível importância, já era estudado por personagens ilustres da história há muitos anos. Por volta de 1500, Leonardo da Vinci realizou experimentos com o objetivo de pesquisar a formação das imagens oculares. Seus desenhos esquemáticos para modificar a visão eram complexos. Este, por exemplo, consistia num recipiente de vidro em forma de cúpula que, cheio de água, era colocado em frente da face e, consequentemente, também do olho. Desta forma, Da Vinci criou um olho esquemático com um diafragma, que representava a íris, e uma lente artificial para o papel do cristalino. O pensador francês René Descartes, que desenvolveu a lei da refração da luz, também pode ser considerado o verdadeiro descobridor da lente de contato. Em 1636, Descartes construiu uma lente rudimentar que consistia num tubo de vidro cheio de água. Uma das extremidades do tubo tinha curvatura semelhante à da córnea. A outra extremidade oca era colocada diretamente sobre o olho. Anatomicamente falando, a melhor comparação que se faz do olho humano é com uma máquina fotográfica. Veja. Assim como uma máquina fotográfica, o olho humano possui um sistema de lentes. O sistema focaliza a imagem para perto ou para longe. Da mesma forma como uma máquina fotográfica, no olho humano, esse sistema de lentes pode ser substituído. Tanto no olho humano como na máquina, existe o diafragma. Ele é a íris do olho. Tem a função de regular a quantidade de luz que entra dentro do olho humano. Na máquina fotográfica, nós também temos, para sair a fotografia adequadamente, o filme, representado no olho humano pela retina. O filme, então, seria a nossa retina e que depois vai ser revelado no laboratório, que no nosso corpo seria o cérebro humano. Agora vejamos um olho humano representado, então, por este olho de plástico, para que nós possamos entender melhor o seu funcionamento. Nós temos a córnea, que é a primeira lente do olho, que é responsável pela focalização da imagem na retina. Logo depois, ainda no sistema de lentes, dentro do olho, nós temos o cristalino. Esta lente pequena, ela pega a imagem trazida pela córnea e focaliza esses raios luminosos no fundo do olho, sobre a retina e, mais propriamente dito, sobre a mácula. Nós temos também a menina dos olhos, ou a pupila, que é justamente o espaço criado pela íris, que dilata quando nós estamos no escuro ou fecha quando nós estamos no ambiente claro, regulando então a luz que entra dentro do olho. Ela é focalizada pelo cristalino e vai então atravessar toda a cavidade vítrea para ser focalizada na retina. A retina então decodifica este raio luminoso em um impulso nervoso e isso vai ser então transmitido através do nervo óptico ao cérebro humano, onde ele vai ser interpretado como a nossa visão. A doença ocular mais comum nos países ocidentais é a inflamação da conjuntiva ou conjuntivite, como é mais conhecida. Sua intensidade varia de discreta hiperemia com lacrimejamento a severo processo necrótico. A doença é ainda mais comum entre as crianças. Conjuntiva é a membrana que recobre o olho. Ela fica exposta a vários micro-organismos e outras substâncias nocivas que podem trazer infecções.
A conjuntivite, que é a inflamação da conjuntiva, tem como principais sintomas a sensação de corpo estranho no olho, queimação, peso em volta dos olhos, prurido e, quando a córnea está afetada, fotofobia. A maioria das conjuntivites são benignas e têm duração curta. Na maioria das vezes, os casos de conjuntivite não são urgentes. Em relação às crianças, uma exceção a essa regra é a conjuntivite neonatal gonocócica, que tem como complicação séria a úlcera de córnea. Nós temos que pensar muito porque 24 horas podemos ter um olho perfurado num recém-nato e acontece nos primeiros dias de vida. O diagnóstico de certeza, nós temos um diagnóstico laboratorial, que simplesmente com uma raspado conjuntival podemos fazer uma lâmina, de fazer uma citologia e por essa citologia aparecer diplococos intracelulares, que já confirma o diagnóstico de conjuntivite neonatal gonocócica, onde nós podemos intervir internando o paciente e começar com medicação endovenosa. A conjuntivite neonatal é definida pela Organização Mundial de Saúde como qualquer conjuntivite nas primeiras 4 semanas de vida, com sinais clínicos de edema e eritema em pálpebras e conjuntiva palpebral, com ou sem a presença de secreção purulenta. Mas como o recém-nato está sujeito à conjuntivite gonocócica, que pode causar danos em pouco tempo, é bom não arriscar. Por isso, o método de Credé é utilizado na profilaxia da conjuntivite neonatal gonocócica e já é adotado como rotina em muitas maternidades. São utilizadas 2 substâncias, o nitrato de prata 1% ou o argirol 10%. São pingadas 2 gotinhas, 1 gota em cada olho logo após o parto, tão logo a criança saia da sala de reanimação. A oftalmia gonocócica, ela é altamente contagiosa se não tratada e pode levar à cegueira. Portanto, vale a pena ressaltar que qualquer conjuntivite purulenta que apareça nos primeiros dias de vida do recém-nato deve ser considerada, até que se prove o contrário, como conjuntivite gonocócica e deve ser encaminhada imediatamente ao oftalmologista para que se tomem as medidas necessárias. Um dos principais sintomas da conjuntivite é o chamado olho vermelho, cujo diagnóstico diferencial é importante para identificar os casos de maior gravidade e aqueles casos associados a outras doenças. As conjuntivites podem ser divididas em 3 grandes grupos: bacterianas, virais e alérgicas. As conjuntivites bacterianas, no modo geral, então tem uma evolução benigna, curta, e o tratamento efetuado ou não efetuado normalmente evolui bem, sem necessidade do tratamento. E, logicamente, que com o tratamento específico você tem uma evolução muito mais curta. Os pacientes com conjuntivite viral, eles normalmente apresentam só lacrimejamento, não tem nenhuma secreção mucopurulenta que nos faz pensar em diagnóstico de conjuntivite bacteriana. E na conjuntivite viral, ela é muito comum ela ser epidêmica. E a maior parte dessas conjuntivites virais, elas são bem contagiosas. E elas normalmente são acompanhadas de uma ceratoconjuntivite, porque a córnea também é afetada nesses casos. É sempre bom lembrar que, não sendo especialista, é bom evitar o uso de corticóide em conjuntivites, mesmo bacterianas ou qualquer outro tipo, porque você pode estar agravando um processo em vez de tentar resolver esse processo. Com a bacteriana, só usar um tipo de antibiótico, ou a viral simplesmente lubrificante ou deixar evoluir sozinho, que o próprio quadro é autolimitado. Se não for autolimitado, normalmente já tem que ter uma indicação do especialista para definir do que se trata e qual a melhor terapêutica. Em criança, é muito comum ter o canal da lágrima obstruído e fazer uma estase do filme lacrimal, provocando conjuntivite de repetições, principalmente nos 6 primeiros meses de vida das crianças. Então, é importante que tenha um tratamento clínico, que o pediatra indique uma massagem do canal lacrimal, que normalmente desobstrui e esse tipo de infecção não acomete mais. E o mais comum em criança é fazer uma conjuntivite, nesses casos, por hemófilos, por obstrução do canal lacrimal. As conjuntivites alérgicas, as mais acometidas, as que mais sofrem, são as crianças, porque é um quadro bem mais exacerbado do que no adulto.
E em algumas situações de conjuntivite alérgica, ela chega até a provocar úlceras corneanas devido ao processo alérgico. E nessas crianças devem ter um manejamento clínico, porque elas precisam de uma medicação via oral e um acompanhamento a longo prazo, porque não é crônico, você não tem como tratar e dali depois de um tempo fica bom. A gente tem que ir dessensibilizando essas crianças e à medida do passar do tempo a gente tem que tentar conseguir deixar com que essas crianças não se tornem dependentes da medicação. A visão é um dos mais importantes sentidos para a criança se relacionar com o meio ambiente. Uma anormalidade que diminua sua acuidade visual, como uma anomalia congênita ou um vício de refração não corrigido, pode levar a uma dificuldade no aprendizado e no relacionamento social. A criança não sabe quando está com problemas de visão. Sua acuidade visual vai se aprimorando graças aos estímulos visuais que recebe. A visão se desenvolve desde o nascimento até os 6, 7 anos de idade, principalmente nos primeiros meses de vida. Por isso, é importante o diagnóstico precoce de problemas oftalmológicos, como a ambliopia, que aparece em olhos sem alteração orgânica. O pediatra e o médico do posto de saúde devem ficar ainda mais atentos nos casos de criança com história familiar de problemas visuais. Se não for tratada até os 4, 5 anos, no máximo 7 anos de idade, a criança com ambliopia terá perda de visão irreversível. A ambliopia é a diminuição da acuidade visual uni ou bilateralmente sem causa orgânica detectada. Então, as causas mais comuns dessa ambliopia é a catarata congênita, a ptose palpebral congênita, que causam a ambliopia de privação, que é dos tipos de ambliopia. Então, essa ambliopia de privação ocorre nos primeiros meses de vida, onde o olho, para se desenvolver, precisa do estímulo luminoso. E essa privação da luz faz com que cause uma diminuição da visão. A catarata tem que ser vista, tem que ser examinada até aproximadamente 4 meses de idade e daí indicada para um oftalmologista fazer a cirurgia. Já a ptose palpebral congênita tem que fazer um estímulo luminoso abrindo o olho no mínimo 3 horas por dia. Outro tipo de ambliopia é a ambliopia de supressão, que é causada pelo estrabismo ou anisometropia. O estrabismo é causado, é suprimido a visão ruim, a visão desviada, e a criança vai desenvolver somente o olho que está reto, que está enxergando melhor. Para o tratamento disso, tem que ser detectado precocemente, antes dos 4 anos de idade ou até os 7 anos, para fazer oclusão. Já a anisometropia é outra causa que faz ambliopia devido à alteração de visão de um olho com o outro. Anisometropia é quando um olho tem uma diferença de grau grande com o outro olho e precisa ser detectada precocemente para pôr o grau certo no óculos da criança, fazendo o desenvolvimento dos 2 olhos. Um exame oftalmológico de rotina pode detectar e prevenir muitos problemas. Maxwell tem 8 anos e mora na pequena cidade de Araucária, a 30 minutos de Curitiba. Teve visão normal até os 4 anos, quando sofreu um trauma ocular no olho direito. Maxwell fez uma fasectomia sem lente intraocular. A falta de uso da lente de contato originou uma grave ambliopia de supressão. Durante as visitas periódicas ao oftalmologista, ele passa pelo exame de acuidade visual e pelo cover test, também chamado de exame de fixação. O tratamento é feito com a oclusão do olho de melhor visão para forçá-lo a usar o olho esquerdo, que tem a deficiência. Hoje, a esperança é a de que Maxwell recupere ao menos uma parte da visão deficiente. A
Apesar da proteção proporcionada pela órbita óssea, pelas pálpebras e cílios, a incidência de ferimentos oculares é alta. Um traumatismo considerado de emergência é o causado por queimaduras químicas. No Paraná, uma brincadeira perigosa tem causado sérias lesões e levado à cegueira muitas crianças. Esse vídeo foi feito com o objetivo de alertar a classe médica sobre as consequências de uma brincadeira que tem se tornado uma prática muito comum no estado do Paraná, que é a bomba de cal. Essa bomba ela é feita com água e cal virgem, que é uma substância química e, assim como outras substâncias, podem levar a queimaduras oculares graves. Qualquer queimadura química, seja por bases ou ácidos, é considerada emergência em oftalmologia. A conduta imediata deve ser a irrigação abundante com grande quantidade de água ou soro fisiológico. O tempo decorrente do início do ferimento até a irrigação é muito importante, portanto, essa irrigação deve ser imediata após a queimadura. O paciente deve ser encaminhado imediatamente ao oftalmologista, sem pingar qualquer substância no olho. O máximo que pode ser feito é um curativo oclusivo com epitesã. O paciente deve receber analgésicos via oral se ele apresentar dor. E o encaminhamento imediato ao oftalmologista é o mais importante. No próximo bloco, o assunto é retinopatia diabética. Medicina Brasil, volta já. A diabetes mellitus, que afeta 4 a 6% da população mundial, pode causar nos olhos catarata, glaucoma e alterações nos vasos sanguíneos da retina, que é a camada mais importante da visão. A retinopatia diabética, como é chamada, é mais frequente em pessoas que possuem diabetes há mais tempo. 80% dos pacientes com 15 anos ou mais de diabetes apresentam retinopatia. Os casos mais graves acontecem quando o paciente não tem o seu diabetes bem controlado clinicamente nos primeiros anos após o aparecimento. Quando aparece na infância ou adolescência, também conhecido como diabetes juvenil, a chance deste paciente desenvolver retinopatia ainda jovem é maior. A retinopatia diabética diminui a acuidade visual e, se não diagnosticada a tempo, pode levar rapidamente à cegueira. Uma simples oftalmoscopia pode revelar o diagnóstico. Após o diagnóstico da retinopatia diabética, feito através da oftalmoscopia, e qualquer médico pode fazer isso no consultório, nós, para observarmos detalhes e áreas que precisam ser fotocoaguladas pelo laser, nós utilizamos esse aparelho, que é um retinógrafo. Quando nós injetamos na veia do paciente um contraste que se chama fluoresceína, e ele vai aparecer no fundo de olho, como uma área branca. E nós temos também aqui, neste caso, essas manchas claras que aqui estão, que são áreas onde foram já praticadas fotocoagulação com o laser. Entretanto, nós vemos que uma grande área aqui nessa região, com uma hemorragia e com um vazamento, onde há uma neovascularização precisando ser fotocoagulada pelo laser. E então, este aparelho nos dá essas áreas e áreas isquêmicas também, que necessitam ser fotocoaguladas para que esta retinopatia fique em estado quiescente, não evolua tão intensamente ou até pare a sua evolução durante um bom tempo, e é este o desiderato deste tipo de exame. Entretanto, a diabetes não produz só retinopatia diabética no olho. Ela pode produzir outras alterações. Ela pode fazer obstruções vasculares, obstruções venosas, que fazem com que o indivíduo perca a visão repentinamente. Pode fazer glaucoma, pode fazer catarata, pode produzir até estrabismo por paralisias oculares. Então, vocês veem que a diabetes, ela é altamente lesiva a todo o organismo. Nós estamos tratando de uma das patologias que deveriam merecer a maior atenção do governo e a maior atenção das autoridades sanitárias. Seu Ricardo, de 47 anos, tem diabetes há 7 anos e apresenta diminuição da visão. O seu oftalmologista encontrou lesões no fundo de olho, hemorragias retinianas e exudatos,
sinais da retinopatia diabética. Não teve dúvida, recomendou que o seu Ricardo, que mora em União da Vitória, fosse até Curitiba em busca de um exame mais preciso e de tratamento. Ele encaminhou aqui a Curitiba para nós fazermos o exame de retinoangiografia, para aí, a partir deste exame, localizadas as lesões do fundo de olho, nós podermos fazer aplicação de laser para minimizar o seu problema, resolver a retinopatia diabética e assim ele permanecer, restabelecer a sua visão e evitar que esse quadro piore progressivamente. Primeiro, o médico tira, sem a aplicação de contraste, fotografias normais do fundo de olho. Com essas fotografias, ele poderá ver hemorragias e exsudação. O exame vai mostrar com clareza todos os campos, principalmente a periferia do fundo de olho. Olhando o fundo de olho desse paciente, nós encontramos aqui essas manchinhas branquinhas que são os exudatos duros, uma certa exudação lipídica. E essas manchas aqui escuras são as hemorragias. E isso vem explicar por que ele está diminuindo a visão do paciente. Mas nós precisamos identificar quais são as áreas exatamente da retina que está apresentando, responsável por essa exudação, por esse edema. Por isso que nós vamos injetar o contraste, fazer a retinoangiografia, para exatamente localizar as áreas de vazamento. Feitas as fotografias iniciais, é hora de aplicar um contraste chamado fluoresceína, que vai permitir localizar até as áreas com má perfusão capilar. Em 6 segundos, o contraste já está nas artérias e é possível visualizar com clareza as lesões. Nós podemos identificar uma grande quantidade de pontinhos brancos brilhantes, que são os microaneurismas. E também essas pequenas áreas de vazamento retiniano, essas áreas que vão fazer o edema retiniano. E essas áreas aqui são as áreas que deverão ser tratadas. A importância deste exame da angiofluorescinografia é exatamente localizar as áreas em que há um sofrimento retiniano, as áreas em que apresentam uma microangiopatia. A partir dessas áreas é que nós vamos ter vazamento, vai ter edema retiniano e quando está localizado na área da mácula é que vai ocorrer diminuição de visão. A angiografia também ela é importante, que vai nos evidenciar, mostrar as áreas que têm má perfusão capilar. E essas áreas que têm má perfusão capilar, que são responsáveis por aquela microangiopatia que se forma ao redor dessas áreas e alterar a permeabilidade dos vasos e haver vazamento e edema. Também essas áreas de má perfusão, essas áreas isquêmicas, elas vão estimular a produção de neovasos. E os neovasos nos pacientes que têm retinopatia diabética, esses neovasos são frágeis. Esses neovasos poderão, pela atração do vítreo, fazer uma hemorragia vítrea. O paciente poderá perder uma visão, ter um borramento, uma perda brusca de visão do paciente. Após o exame preciso da retina, localizadas as lesões, o paciente pode partir para o tratamento. A cirurgia a laser é um procedimento não invasivo que coagula os neovasos. O tratamento a laser é uma tentativa de restabelecer a visão e impedir a progressão da doença. Nós estamos aqui com uma paciente com cerca de 60 anos de idade e com diabetes há mais de 20. Justamente um tempo longo com diabetes, especialmente quando não está controlada, aparece a retinopatia diabética. Nós temos só 2 tipos de tratamentos úteis. Controle clínico da diabetes, o mais perfeito possível, e a realização de sessões de laser de argônio que vão queimar as estruturas vasculares que estão proliferando e onde exista isquemia da retina. Então, conforme o tipo de retinopatia e a intensidade da retinopatia diabética, nós escolhemos uma técnica específica de laser, de aplicação de laser de argônio. Uma delas se chama panfotocoagulação, para as retinopatias mais intensas, as que nós chamamos proliferativas, ou então uma aplicação focal, que só vai
fotocoagular áreas da retina onde existem lesões. Normalmente, a aplicação de laser não produz grandes alterações e nem muita dor. Pode dar um choquezinho, uma pancadazinha no fundo do olho. Algumas pessoas têm mais dor. Entretanto, na maioria dos casos, praticamente não precisa alguma medicação. Entretanto, como a gente dilata a pupila, nós temos necessidade de dilatar a pupila para fazer a aplicação de laser, e são pessoas mais idosas, temos que cuidar um pouco com as pessoas que têm câmara rasa para não aumentar a pressão do olho. E daí, então, medicá-las de acordo com processos que eventualmente possam produzir um glaucoma agudo. Entretanto, isso é uma complicação bastante rara. Após aplicar o laser, nós podemos dar um analgésico nos casos das pessoas que têm alguma dor, que no ato operatório tiveram dor, e essas pessoas no dia seguinte já estão absolutamente normalizadas. Daí elas voltam para nova aplicação, nos casos necessários, com um intervalo que pode ser de 2 a 4 semanas, na maioria das vezes. Além do laser, outro tratamento para a retinopatia diabética é a vitrectomia. É um tratamento invasivo utilizado nos casos mais graves da doença. A vitrectomia é uma das cirurgias mais complexas na oftalmologia, porque atua diretamente na retina. Apesar disso, a cirurgia pode ser feita com anestesia local e o paciente pode ficar internado por apenas um dia. A vitrectomia consiste na retirada de toda a geleia do olho que está doente pelo processo diabético, fazendo com que novamente haja transparência dos meios, a retina fique novamente aplicada e o paciente pode enxergar novamente. Mesmo os pacientes que são capazes de controlar bem o seu diabetes e fazer o tratamento de fotocoagulação com laser podem evoluir para casos mais graves. Para essas pessoas, a vitrectomia pode ser a solução. Existem várias indicações para a cirurgia de vitrectomia. Seguramente uma das mais comuns é a hemorragia vítrea, quando enche-se de sangue o olho do paciente diabético, e para restaurar a transparência e as imagens é necessário a realização da cirurgia. Outro tipo de indicação bastante frequente é quando aparece o descolamento de retina causado pela proliferação diabética intraocular. Existem ainda outros tipos de indicação, como proliferação fibrovascular progressiva, ou seja, aquela doença diabética que, apesar de todo tipo de tratamento a laser ou controle da glicemia, ainda assim progride, ou então membranas sobre a retina, ou neovasos de íris, ou ainda edema da mácula, que é a parte central da retina responsável pela visão de formas e cores, ou ainda buraco de mácula. Observem esse paciente aqui. Já havia feito várias sessões de fotocoagulação com laser e, a despeito do laser, desenvolveu uma proliferação sobre o nervo óptico que estava causando grande problema visual. Ele foi submetido a uma cirurgia de vitrectomia que retirou todas aquelas membranas que estavam trazendo problema na visão, e aqui está o pós-operatório, com excelente resultado, a mácula livre, e o paciente teve um grande resultado visual final. Este é outro paciente que havia submetido a laser, mas não desenvolveu uma boa resposta e desenvolveu um descolamento de retina induzido pelo diabetes. Também foi submetido a uma cirurgia de vitrectomia, e aqui o pós-operatório mostrando a retina novamente aplicada e uma excelente acuidade visual final. Por fim, esta paciente em questão, que tinha sido submetida a laser, mas apesar daquele tratamento mostrava inúmeros neovasos com proliferação fibrovascular progressiva. Essa paciente foi submetida à retirada da geleia vítrea, e aqui está o pós-operatório, mostrando ainda algumas áreas de aderência de úlcera de córnea. A úlcera de córnea, ela é uma infecção séria, grave, que mesmo tendo sucesso no tratamento, nós podemos ter um paciente com uma visão muito baixa, mesmo tratando com sucesso. Se não tivermos sucesso, então ele pode até perda de visão, até perda mesmo do globo ocular.
Então, simultaneamente com os achados clínicos oriundos de uma conjuntivite crônica, que supostamente seja uma conjuntivite crônica que tenha uma lesão corneana, essa lesão corneana pode ser infectada e se transformar numa úlcera corneana, dependendo de cada caso, dependendo de cada paciente. A flora conjuntival normal, em alguns pacientes, você tendo alguma lesão em córnea, ela pode se tornar uma bactéria ou qualquer outra situação oportunística e acabar tendo uma infecção ocular e uma úlcera de córnea, que é um quadro muito sério. Então, junto com os achados clínicos, nesses casos a gente precisa também de um exame laboratorial, uma propedêutica laboratorial adequada, porque daí nós vamos ter um antibiograma, vamos saber o agente etiológico e vamos ter uma terapêutica mais apropriada. Diferenciar essas lesões de úlcera de córnea fúngica, bacteriana ou por ameba, ou simplesmente uma úlcera atrófica, mas não infecciosa, muitas vezes é difícil a gente poder diferenciar essas lesões. Portanto, esse tipo de quadro, com a colheita de material e um diagnóstico laboratorial, vai nos ajudar a distinguir entre esses diferentes tipos de úlcera e poder fazer o tratamento específico. Como, por exemplo, esse paciente pós-operatório de transplante de córnea, junto à sutura aos pontos superiores, apresenta um infiltrado corneano, e esse infiltrado com uma exudação e formação de POP. E foi coletado material, diagnosticado o agente etiológico e daí tratado especificamente, com boa evolução, até certo ponto, lógico que com sequelas, não uma córnea bem transparente. A catarata é o tema do próximo bloco. É um minuto só. A catarata é a maior causa de cegueira tratável no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em todo o planeta, existem cerca de 4 milhões de pessoas cegas por catarata. No Brasil, são cerca de 200 mil pessoas com cegueira legal por catarata. Considera-se com cegueira legal pessoas que possuem menos de 10% de visão. Sinais externos de envelhecimento são facilmente reconhecidos, como os cabelos que ficam brancos ou a pele que muda sua textura. Na maioria das vezes, a catarata é uma doença relacionada com o envelhecimento, só que não apresenta sinais externos. Não há dor, não há vermelhidão nos olhos ou qualquer outro sinal. No início do quadro clínico da catarata, as cores perdem o seu brilho. Em seguida, o paciente tem dificuldade de enxergar coisas pequenas, os detalhes ou letras miúdas são difíceis de serem vistas com clareza. A dificuldade é progressiva e atividades como dirigir são afetadas pela visão embaçada. Caso a catarata continue progredindo sem tratamento, pode-se chegar à cegueira. Catarata é um embaçamento do cristalino e, quando deixado tempo suficiente, pode tornar-se branco como esta figura. Neste caso, o paciente encontrava-se absolutamente cego devido à catarata. E a tristeza é que uma simples cirurgia de aproximadamente 15 minutos pode restaurar a visão dessas pessoas. É uma doença degenerativa relacionada com os anos e que aparece muito mais frequentemente em pacientes acima de 60 anos de idade. Entretanto, em alguns casos, podemos ter catarata congênita, como, por exemplo, nas figuras que estamos mostrando. A catarata congênita é um capítulo à parte na medicina e, sinceramente, ainda não existe uma forma adequada para tratamento desta doença. Mesmo com todos os avanços que nós vimos em catarata relacionada com envelhecimento, nós ainda temos grandes problemas para evitar a ambliopia relacionada com a catarata na criança. Ainda existe muita discussão sobre os possíveis fatores de risco que aumentam a incidência da catarata, como diabetes, fumo e álcool. No entanto, existem evidências que os raios ultravioleta aumentam a incidência da catarata, devendo assim ser evitados com o uso de óculos que filtram esses raios. Por enquanto, não existe na medicina uma forma eficiente de prevenção ou tratamento clínico da catarata.
a única alternativa ainda é a cirurgia. Você assiste agora uma cirurgia de catarata com o oftalmologista Hamilton Moreira, professor titular do Hospital Universitário da Faculdade Evangélica de Curitiba e professor adjunto da Universidade Federal do Paraná. Talvez a sofisticação maior que nós temos hoje em dia é justamente a pequena incisão. Nós conseguimos, através de 3 milímetros, atualmente, retirar toda a catarata. E através da mesma incisão, nós conseguimos colocar a lente intraocular. A incisão para a cirurgia da catarata, realizada aqui através de um bisturi de diamante, abre 3 milímetros apenas da região chamada limbo, que é essa transição entre a esclera e a córnea. É através dessa incisão que nós vamos retirar a catarata e introduzir a lente intraocular. Neste ponto, nós vemos que o cirurgião está abrindo a cápsula anterior do cristalino, ou seja, o cristalino possui uma membrana que o envolve e nós estamos fazendo uma abertura na parte anterior dessa membrana para possibilitar que todo o material cristaliniano seja retirado e dentro desse espaço criado, colocar a lente intraocular posteriormente. Neste momento, nós vemos o cirurgião utilizando um aparelho chamado facoemulsificador. É importante esclarecermos que não existe atualmente a cirurgia da catarata através do raio laser. É utilizada uma energia ultrassônica que vai fragmentar todo o material cristaliniano e vai então retirar, aspirando esse material através daquela incisão criada no início da cirurgia pelo bisturi de diamante. Após a fratura do cristalino, nós fazemos então a retirada com o mesmo aparelho que tem energia ultrassônica de todos esses fragmentos para que crie um espaço para a colocação da lente intraocular. A colocação da lente intraocular, que é feita também pela mesma incisão de 3 milímetros, é talvez um dos maiores avanços tecnológicos na oftalmologia. Ela é colocada dobrada e dentro do olho ela desdobra, ocupando o espaço do antigo cristalino que estava embaçado. Com esta técnica, nós conseguimos devolver a visão aos nossos pacientes com grande rapidez e com a maior segurança possível. Geralmente, essa cirurgia é realizada com anestesia local, podendo inclusive ser realizada apenas com colírios, ou seja, com anestesia tópica. Não existe sutura, o paciente sai andando imediatamente após a cirurgia e nós temos então uma recuperação muito rápida, dentro de aproximadamente 1 semana, o paciente retornando com a sua visão normal. Como em qualquer cirurgia, a da catarata não está livre de complicações. Por isso é importante uma detalhada avaliação clínica do paciente. Talvez a complicação mais frequente na cirurgia da catarata hoje em dia seja a ruptura daquela membrana que segura a lente intraocular. Caso isto aconteça, podemos ter graves complicações, inclusive o descolamento de retina ou o deslocamento da lente intraocular. Hugo Garbaccio, um engenheiro civil de 77 anos, começou a sentir diminuição da visão e procurou cedo o diagnóstico. Seu olho direito estava com catarata. Seu Hugo teve que retirar o globo ocular esquerdo há 15 anos, uma complicação decorrente do glaucoma. Com apenas uma vista, o medo da operação era ainda maior. E seu Hugo adiou a cirurgia da catarata por 3 anos, até se decidir pelo tratamento. A gente sentia que o problema ia piorando. A visão ia piorando e chegava uma hora que era quase impossível a gente, por exemplo, trabalhar, ler, já não conseguia mais ler jornal, não conseguia ler um livro, não podia ler nada, né? Porque forçava muito, mesmo com uma lupa ou com uma lente, a gente sentia que é um esforço muito grande e aí a gente chegou à conclusão que tinha que fazer a cirurgia. E a cirurgia foi uma surpresa muito agradável. Quer dizer, primeiro entrei na sala de cirurgia e não senti absolutamente nada, mas se disser que senti uma picada de agulha é mentira, não senti absolutamente nada. Se pudesse voltar no tempo, com certeza eu não ia já. Se tivesse voltar no tempo, eu teria feito a cirurgia uns 2 ou 3 anos antes.
tinha ganho 3, 4 anos de vida aí, normal, tranquilamente. Com a meta de atingir 40 mil pessoas, o Ministério da Saúde está realizando em todo o país a campanha de prevenção à cegueira. Medicina Brasil foi a Curitiba acompanhar um dia de trabalho da campanha num posto de saúde. A campanha é realizada por um mutirão de médicos. Todos os procedimentos são gratuitos. Os idosos têm direito aos exames e à cirurgia e recebem os óculos após o tratamento. A primeira etapa é a triagem, onde é feito um exame oftalmológico para os que tiveram redução interna da visão. É aqui que se descobrem aqueles casos que realmente necessitam da cirurgia de catarata. Quem tem a doença também passa por um exame clínico de rotina. Depois, é hora do exame que analisa a curvatura do olho, para que a nova lente se encaixe perfeitamente à retina. Em seguida, o paciente tira a medida do grau da lente e está pronto para fazer a cirurgia. Dona Natália, de 67 anos, aproveitou a campanha e fez a sua segunda cirurgia de catarata. Ela veio de uma cidade próxima de Curitiba para fazer o tratamento no olho direito, que estava com visão 20/200. Então, Dona Natália, tudo bem então com a senhora? Sim. Que bom, eu fico muito feliz. O caso da Dona Natália ilustra adequadamente o que acontece com milhares de pessoas em nosso país. O paciente que tem catarata vai diminuindo progressivamente a visão e a visão torna-se embaçada. Há necessidade de um médico que cuide desses pacientes, um clínico geral, por exemplo, ou um geriatra, que seja chamada a atenção desse clínico e desse geriatra para que a qualidade de vida dessas pessoas possa melhorar com uma simples cirurgia de catarata, como foi essa que a Dona Natália submeteu-se no dia de ontem. O paciente levanta imediatamente após a cirurgia, indo para a sua casa, e já no dia seguinte está em condições de voltar à sociedade, voltar às suas atividades e, portanto, com uma visão bem melhor e com uma qualidade de vida muito melhor. Operei, já fui para casa. Estou bem, graças a Deus. Hoje melhor ainda, né? Que foi tirado o tampão. Foi maravilha, não senti nada. Medicina Brasil termina aqui com a certeza de ter levado até você educação médica continuada de qualidade. Medicina Brasil, prestigie mais esta iniciativa do Conselho Federal de Medicina. Até a próxima.